Então é isso, nós vamos fazer uma prece e vamos receber o nosso convidado, José Henrique Rubim. Ele é médico e vem falar de um assunto delicioso, para mexer com todo mundo mesmo. Jesus, mestre amigo, amoroso, nosso benfeitor, pedimos, Senhor, que nos envolva nessa tarde e noite de hoje, serenando os nossos corações, onde aqui viemos também homenagear a nossa mentora querida, veneranda Joana de Ângeles, porque aniversariamos 9 anos de existência da nossa casa. E esse mês comemoramos diariamente, hoje com o nosso convidado, José Henrique Rubim, que vem nos trazer a luz da consciência espiritual. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Tá faltando ânimo, hein? Boa tarde. Boa tarde. Melhorou. É uma alegria, uma grande satisfação aqui retornar. Eu estava sentindo falta aqui do Seja, né? Até porque Joana de Ângeles é minha mentora. É um trabalho que eu já executo há mais de 10 anos no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Um trabalho idealizado pelo nosso querido centenário professor Jorge Andréia, que esse ano completa 100 anos, para nossa alegria e satisfação. Então, estar com Joana é muito bom. Então, a Iraci me pediu que eu falasse de algum tema e de algum livro de Joana. Então, eu escolhi aqui, e parece que não está... Ah, não. Eu escolhi aqui, continua não funcionando, hein? Oi? Não. Está funcionando, não. Mas o meu não está, não. Oi? Então a gente vai usar esse aqui, não tem problema. Tá complicado, hein? Onde que eu... Aqui, né? Pois é, então o livro chama-se Vida, Desafio e Soluções. Então nós vamos falar desse assunto muito interessante, que está no capítulo 6, Aspectos da Vida, Juventude e Velhice. Por que não ser jovem, idoso? Não é algo interessante para nós que já chegamos à melhor idade? Será que... Será que a idade é algo preponderante? Por que Deus, soberanamente bom e justo, iria colocar como um processo a velhice? Vamos fazer assim um recorte rápido. Hipertensão arterial, diabetes, doenças autoimunes, câncer, artrose, artrite e por aí vai. Ou seja, quando nós falamos de velhice, falamos disso tudo? Sim, faz parte dentro de um planeta de provas e expiações. E para quê?
Aí está a grande pergunta. É exatamente entendermos, para objetivarmos o nosso trabalho evolutivo. E aí entra um sentimento extremamente importante. Jesus fala muito sobre isso. A importância da resignação, que nós não temos. Nós somos seres contestadores. E aí está o nosso grande drama, porque a gente contesta tudo. Contesta o imposto, contesta o governo, contesta a vida. Ficamos como muquerelas. Sabe o que é muquerela? Murmurar, queixar, reclamar e lamentar. Por isso adoecemos. Por isso transitamos pela velhice, né, com processos depressivos, ansiosos, angustiantes, abreviando a nossa existência, a oportunidade que a velhice nos confere. Então a ciência hoje está comprovando que a boa qualidade mental, a renovação mental, vai nos proporcionar um fenômeno chamado neurogênese. E a neurogênese é a síntese de novos neurônios. Então adoecemos no corpo e ficamos jovens na mente. Que coisa linda. E aí olhamos para o corpo decrépito, caduco, vacilante, claudicante, querendo e não podendo. Parece algo terrível, mas não é. Entrevistaram o homem mais idoso recentemente, eu acho que ele desencarnou semana passada. Me disseram, um japonês, Yasutaro Koide. Qual é a razão dele ter chegado a 112 anos? E ele respondeu da seguinte forma: eu sou feliz por aquilo que eu posso fazer. Porque exatamente isso não acontece conosco. A gente quer o impossível. Quer fazer algo para atender às nossas expectativas rígidas e perfeccionistas de ser. Não posso errar, não posso falhar, eu tenho que ser um vencedor, eu tenho que ser um ganhador, e ficamos sofrendo de um processo chamado ansiedade, desaguando num outro processo chamado depressão. Então não somos felizes, porque queremos sempre algo mais. E aquilo que é possível, e quando não conseguimos, entramos num sentimento de frustração, de fracasso. Então o Koide nos fala, nos dando essa lição na sua humildade: eu sou feliz com aquilo que eu posso fazer. Não quer dizer inércia, apatia, desânimo, distanciamento, reclusão, absolutamente, não. Mas, diante das provas que lhes cabe, essa satisfação de ter tentado, mesmo não conseguindo. Então é isso que nós temos que nos reportar, meus irmãos, porque existem hoje tantas técnicas para termos uma senectude saudável, feliz. Ser feliz é muito importante. Nós não viemos para a Terra para sofrer, como a nossa querida irmã falou agora há pouco. Nós viemos para evoluir. O sofrimento, nós é que colocamos nas provas, nas dores, nos desaires, nas dificuldades. Nós é que imprimimos tudo isso. Ah, mas Jesus falou que a felicidade não é deste mundo. Aí eu pergunto, que mundo? É o mundo hedonista, o mundo dos prazeres, brutalizantes, desenfreados. Esse é o mundo a qual se referiu o Mestre Jesus. Mas a gente tem que buscar um outro mundo, que é o mundo espiritual que está em nós, alcançável. Ou seja, o processo de renovação, fruto de nossas escolhas. A física quântica nos fala do poder da consciência que escolhe. Então nós estamos escolhendo o quê? Nós temos que escolher a felicidade.
E Deus é tão maravilhoso que nos coloca esse circuito no cérebro, chamado circuito da recompensa. E ele é ativado constantemente quando estamos nesse verdadeiro endereço. E não há outro. A gente só vai se modificar se a gente entender o que precisa ser modificado. Senão, vou modificar o quê? A gente vive nessa fuga constante, que Joana chama de fuga espetacular. Buscando a exterioridade, a superficialidade, e não a profundidade. Necessitamos, como idoso, que eu não me enquadro nisso não, hein? Estou jovem ainda. Então necessitamos esse trabalho íntimo. Necessitamos, sob a ótica da doutrina, olharmos-nos mais, com mais carinho, a vigilância constante para entender o que precisa ser trabalhado. E nós vamos ativar por conta disso, dentro de uma resignação e aceitação, esse circuito extraordinário, onde vamos derramar sobre o nosso corpo substâncias altamente positivas. Dopamina, serotonina, endorfina, oxitocina, anandamida. O amor está em nós. E quando eu fiz um estudo a respeito do hormônio do amor, que é elaborado na mesma estrutura cerebral do hormônio do estresse, eu me perguntei, como isso pode acontecer? Ou eu elaboro oxitocina, ou eu elaboro corticotrofina. E se eu me estresso, eu envelheço. E se eu amo, eu prossigo. Embora o corpo já apresente suas alterações normais da fenomenologia biológica. Vamos ser felizes com a própria artrose. Que bom, né? Ainda bem que ela existe, para a gente acordar. Exatamente a mente olhando para o corpo e aceitando o seu corpo, entrando num processo de extinção do tônus vital. Sabem para quê? Para a gente trabalhar o que falta ainda dentro de nós, que se chama humildade. Aí está a grande lição de Deus. Porque se a gente fosse sempre jovem, possante, eu posso, eu conquisto, eu domino, onde fica a humildade? Vai prevalecer a arrogância, a dominação, o poder, o eu posso, que é uma grande ilusão. Quando chegamos no além-túmulo, vamos ver que não é nada disso. Que tudo passa, que tudo é efêmero, que a grande realidade é Deus em nós. É a dimensão divina, aonde vamos caminhar para Ele inevitavelmente. Esse é o grande projeto do Pai. Venham a mim. Venham a mim. E nós temos que despertar para essa realidade. Por isso temos que passar por essas situações desagradáveis. Mas que hoje existem técnicas para prolongarmos, através da alimentação, da atividade física, do fazer amigos. Grande psiquiatra da Universidade de Harvard, Dr. George Valiant, ele diz que a felicidade não está no dinheiro, na saúde, no bem-estar. A felicidade está em fazer amigos. A socialização. Porque quando você faz amigos, você está fazendo um laço necessário chamado de empatia. Esse é o nosso objetivo. E não a antipatia. Eu perdoo, mas não quero ver nem morto. E acha que perdoou. O perdão, o verdadeiro perdão, é a aproximação entre os litigantes,
aqueles que estão sempre em litígio. Esse é o verdadeiro perdão. Porque nós falamos, eu perdoo da boca para fora, mas eu não quero ver. Se ele passar na rua, eu vou atravessar a rua. Então, onde está o perdão? Então, o que carecemos são esses laços de aproximação. Nós somos seres gregários, carecemos um do outro e temos que aprofundar esses laços empáticos de aproximação, de compartilhamento. Por isso, a necessidade do idoso se socializar, fazer amigos, sair de si, sair da visão egocêntrica, ególatra, egoísta, encapsulada em si próprio, que a própria idade confere. A velhice é uma grande prova, porque vamos apresentar muitas dificuldades, não só físicas, também físicas. A mediunidade permanente. Olhem só. O idoso é uma criança. São os extremos da vida que se tocam. Porque o idoso tem um processo chamado mediunidade permanente, que o nosso querido Leon Denis fala, José Herculano Pires fala. Por conta de quê? É fácil. Com a extinção do tônus vital, o enfraquecimento do corpo, a apatia neuropsíquica característica do idoso, ele vai afrouxando seus laços. Vamos morrendo. Vamos nos aproximando do nosso destino, que é o mundo espiritual. Então vai havendo um afrouxamento dos laços perispiríticos. Por conta disso, ele vive mais lá do que cá. Então é um processo anímico e mediúnico. Anímico porque é próprio do envelhecimento, e mediúnico porque ele vai travar contato com os espíritos. Por isso ele vê imagens, vê coisas, muitas vezes catalogando como um processo alucinatório. Os médicos tradicionalistas e conservadores, que não sou eu. Loucura, demência senil. Eles adoram falar isso. É demência. Arteriosclerose progressiva. Como eu escutei isso na faculdade? Não, é um processo mediúnico. Ele está desligado do corpo, num processo de desligamento. Então ele entra em contato com os espíritos. E o que ele vai ver? Espíritos compatíveis com seu estado moral. Como nós estamos num planeta de provas e expiações, nossos contatos espirituais não são muito benfazejos. Processos obsessivos. E mais, ele entra em contato com seus conteúdos transatos, de existências pregressas, que não são lá muito boas. A emersão natural, por conta desse afrouxamento, de sombras junguianas, de complexos junguianos, imagens arquetípicas carregadas de afetividade, não muito lúcidas, saudáveis. Então, olhem a prova dos idosos. Além disso, desse processo mediúnico permanente, vêm as dores físicas, as doenças, as enfermidades. E aí ele se exclui da sociedade, porque ele se irrita também. Já está comprovado cientificamente que o idoso sintetiza mais cortisol, hormônio do estresse. Então ele se irrita, ele fica nervoso, ele se impacienta, ele não quer ficar com muito público, ele quer ficar dentro de casa. Então, olhem só esta gama de situações que acontece com o idoso. Então, se não houver um trabalho efetivo, que deve hoje se iniciar nas escolas, já está havendo reformulações a esse respeito, ensinar a criança o que é ser velho, a desmitificar a velhice, preparando-o para a velhice, porque essa é a nossa tendência. Está havendo uma situação estatística alarmante. Hoje as mulheres estão parindo menos, por uma série de razões socioeconômico-financeiras,
e o ser humano está vivendo mais. Então, há hoje uma preocupação até previdenciária, porque vamos ter uma população habitacional terrestre só de idosos, e muitos jovens sucumbindo sob o peso das drogas, da criminalidade, do homicídio. Como é que vai ficar a renovação planetária se não houver um trabalho moral, pedagógico, educacional, no sentido do progresso moral e não só intelectual, baseado em rivalidades e revanchismos, que é o que está acontecendo? Tem que ser bom, tem que ser o melhor, alimentando cada vez mais esse perfeccionismo patente no nosso meio, de espíritos que faliram no passado e que não podem falir no presente. É uma visão terrível. Então, se não houver um trabalho de base nas escolas, nas instituições, nós vamos ter uma população idosa com sofrimentos. Claro que existem técnicas, como, por exemplo, a meditação, que é fundamental no processo da ativação da telomerase, que vai prolongar os telômeros, parte final do cromossomo, aumentando a sobrevida. Por isso que a gente olha para um oriental, um japonês, por exemplo, um chinês, parece que tem 40 anos, no entanto tem 90. Qual seria a razão? Étnica apenas? Porque eles fazem meditação desde crianças. Então já começamos, o Ocidente já está começando a entender isso. Vou ficar falando até amanhã de manhã. E eu tenho que passar os slides. Olha ele aqui, ó. Olha o velhinho. É ele, Yasutaro Koide, um japonês de 112 anos, reconhecido o homem mais velho do mundo. E eu trouxe essa frase dele: o segredo para a longevidade é ser feliz fazendo o possível. Se resignando. Não ficar nesse processo de cupidez, de ambição, de querer, de conquistar, de ser o melhor. Não, vamos fazer o possível. E não nos sentindo fracassados, frustrados diante daquilo que não conseguimos fazer. É a fé raciocinada do nosso querido Allan Kardec. Então essa frase é para nós. Segredo para a longevidade é ser feliz fazendo o possível. Joana diz, no seu livro Vida, Desafio e Soluções, tornou-se ontológica a forma inamistosa do ser em relação à velhice, esse preconceito, principalmente o mercado de trabalho. Chegou 40 anos, está velho. Tem que afastar. Não tem acesso e lugar a esta criatura, porque ela está velha. Essa forma inamistosa de ser em relação à velhice, que considera a velhice uma decadência, amargura, soledade, solidão, né? Doença e morte na visão estreita da imaturidade psicológica. Aí cabe uma pergunta. Qual a razão disso? Temos que entender, dentro de uma profundidade psicológica e espiritual, esta situação do ser humano. Por que esse julgamento? Fulano é velho, não presta, é imprestável, vamos jogá-lo no asilo. Olha que eu vejo muito isso. Tive essa oportunidade, temos lá sustentado pelos espíritas, o Lar Abrigo Amor a Jesus, repleta de idosos, cuja família coloca ali. Porque é um estorvo, principalmente se tem um alemão do lado. O Alzheimer, né? Esse, então, não pode ficar em casa, porque ele perturba a família. Então, é melhor botar no asilo. Então, por que esta visão preconceituosa, inamistosa do idoso? Primeiro, temos que entender vida passada. Nós temos o arquétipo da velhice. Arquétipo são experiências. Jorge André coloca como núcleos em potenciação.
que está lá no nosso inconsciente pretérito, inconsciente arcaico, das nossas experiências transatas. Quantas existências passamos pela essa situação de velhice? De uma forma dolorosa. Antigamente, em Esparta, o idoso era projetado do Monte Taigueto, porque ele era imprestável, não podia lutar. Esparta se fundamentava na guerra. Chegou velho, vamos jogar do Monte Taigueto. Então trazemos isso no nosso inconsciente coletivo. O velho é imprestável. E se trazemos isso no inconsciente coletivo, isso nos incomoda. Então, quando isso vem à mente consciente, nós repudiamos. E o que fazemos dentro de um processo psicológico? O Jung nos diz da projeção. Geralmente, a figura projetiva é o nosso alvo, é o bode expiatório do nosso inconsciente. Então a gente joga a culpa no outro. O Jung chama de cum grano salis, com uma pitada de sal, de veneno, mordaz, de crítica, velho, não presta. É a projeção dos nossos arquétipos. Nós queremos nos eximir de uma situação que nos incomoda. Então projetamos. E aí vivemos, por conta disso, uma juventude brutalizante, de prazeres desenfreados, hedonistas, sob a assistência de espíritos afinizados conosco. Estamos entendendo o quão é difícil o processo encarnatório. Temos que vencer todas essas sombras num passo a passo. Porque, como diz Joana, cada encarnação é uma virtude a ser adquirida. Então vivemos a transferir esse processo. E vivemos a juventude até inconscientemente não querendo ser velho. Aí desencarnamos como suicidas indiretos. Usando droga, bebendo, aproveitando, gastando, sexo promíscuo, desenfreado. E muitos desencarnam por conta disso. Protegendo-se da velhice. Que coisa terrível é isso. Então está explicado o porquê essa forma preconceituosa e inamistosa com relação ao idoso. Por isso a Joana, que aqui está o retratinho dessa bela Joana, ela diz com muita propriedade, a juventude, diga-se com clareza, não é somente um estado biológico. Eu sou jovem porque eu tenho 18 anos, atinente a essa faixa etária. Mas também todo período em que se pode amar, sentir, esperar, viver, construir, experimentar necessidades novas e edificantes, não importa a idade cronológica. Aqui nós temos que fazer abrir uma lacuna aqui. Opa, desculpe que eu passei. Amar. Grande projeto, né? Vamos lá naquela famosa e clássica frase que o nosso querido e amado Mestre Jesus nos colocou. Onde estão contidas todas as leis e profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então o amor inicia-se em nós. Interessante, quando assim o fazemos, nos autoamando, nós estamos promovendo uma recompensa, uma satisfação, uma alegria, um bem-estar. Estamos ativando o hormônio do amor, dopamina, serotonina. Estamos ativando a telomerase. Vamos prolongar os telômeros, parte final do cromossomo, e vamos viver mais. Então o segredo é amar. E como o amor inicia-se dentro de nós, vamos nos amar. Como? Qual é o processo de auto-amor? Termos a humildade de nos reconhecer.
E não criarmos mecanismos escapatórios. Ah, não foi bem assim. Isso tem um nome, né? Hipocrisia. Não era isso que eu queria. Eu não quis te ofender, mas ofendeu. Eu não sou bem assim. O espírita diz, não, eu não me magoo, eu me melindro. Então nós estamos vivendo uma hipocrisia que é detestável, porque a gente não vive a nossa realidade, que precisamos com urgência vivenciá-la. A realidade psíquica, como Jung nos afirma. Quem eu sou? Inveja? Não é inveja, não é inveja branca. Agora a inveja virou racista. Tem inveja branca, tem inveja preta. Ou seja, tudo é inveja. Porque nos sentimos fracassados, então o outro é melhor. Já diz o velho ditado, onde há dois seres humanos há comparação. E quando há comparação, há inveja. A roupa é melhor, o carro é melhor, porque comprou um apartamento, eu não comprei. Inveja é um sentimento muito sutil no ser humano. Então nós precisamos, com urgência, reconhecer tudo isso, gente. Isso é auto-amor. Nossas células vão agradecer. A ação da consciência na organização celular, na membrana citoplasmática das células, para que o código genético fique lá quietinho, não se manifeste com suas tendências, com as suas predisposições. Isso já está comprovado pela epigenética. As crenças é que controlam a nossa biologia, e não a biologia que vai me dominar. Temos que parar de fazer esse processo de transferência. Ah, foi meu pai que me passou esse gene. Sim, qual o problema? Mas não quer dizer que você adoeça, porque a doença está no espírito e não no corpo. Isso é um processo de transferência, a gente ficar culpando o pai, a mãe, o código genético, o governo, a Dilma Rousseff, e por aí vai. A gente vive a transferir responsabilidade. O espírita é para os obsessores. Ah, eu fui obsidiado. Ou então é vida passada. Se eu estou a sofrer, foi porque eu devo ter feito horrores em existência anterior. Aí eu pergunto, e a atual? A repetição de sentimentos desairosos, de enarmonia, mágoa, ódio, raiva, cólera, ansiedade, depressão, e por aí vai. A gente tem que se amar para ter uma velhice saudável. E esperar. Esperança. Tem uma frase que eu adoro, que é do Mestre Jesus, recomendando ao seu apóstolo André. Ele diz, a paz é linificadora do sofrimento, irmã da esperança e companheira ideal da fé. Nós precisamos hoje trabalhar a paz. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Trabalhar a brandura. Isso é conquistável, trabalho de autocontrole. Isso já está exemplificado e estudado nas neurociências. Nós temos esse poder. Nós temos técnicas respiratórias que a yoga nos ensina de ter o autocontrole e não ficarmos aí expostos aos mecanismos estressantes da vida, desenvolvendo doenças, tendo uma velhice triste, lamentável. Então, caros irmãos, doutrina espírita é para isso, esperar. Olha o que o japonês nos falou. A brandura, a paz interior. Como diz Lao Tse, o criador do taoísmo, a paz não encontra-se fora de vós, mas dentro de vós. Da mesma forma que o reino de Deus está em vós. Da mesma forma que as sombras que precisam ser trabalhadas estão em vós. Tudo está em nós e não fora de nós. Porque quando está fora de nós, a culpa não é nossa, é dos outros. E precisamos nos interiorizar para o grande trabalho, como diz Joana, a luta interna sem armas, sem quartel. Por isso que o querido Paulo, na segunda carta aos Coríntios, 4,16, na sua sabedoria ele nos diz, por isso não desanimamos.
Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Só esta colocação de Paulo, se analisarmos em profundidade, já vai ser um grande estímulo para as situações difíceis e conflitantes da idade mais avançada. Embora estejamos a nos corromper exteriormente, o processo de senectude, as doenças, as degenerescências, as doenças que vão nos desgastando fisicamente, Paulo nos diz, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Aprender. Nossa postura deve ser de aprendiz. Aprender com a velhice, aprender com a doença, aprender com a insatisfação, aprender com a dor, tudo é aprendizado. Tudo é experiência, que irá nos conferir conhecimento daquilo. E aí começamos a compreender os mecanismos intrínsecos do fenômeno, para chegarmos ao último degrau, como nos afirma Emmanuel, a justiça, porque tudo é justo. Deus quer que progridamos, Deus quer que sejamos felizes, Deus quer que cheguemos aos altiplanos espirituais. E é isso que Paulo nos afirma aqui na segunda carta aos Coríntios. E Joana nos diz, é jovem, porém, todo aquele que aspira aos ideais de enobrecimento humano, esteja transitando por qualquer período existencial, não importa, mantendo a capacidade de realizar. O idoso tem que realizar, tem que tirar aquela palavra da cabeça que eu escuto muito, vou me aposentar. Porque para ele aposentar é ficar dentro de casa, comendo, dormindo e vendo televisão. E ele tem que realizar. Ele tem que se realizar. Ele tem que produzir, ele tem que multiplicar, mesmo ante as dificuldades físicas. Nós temos uma companheira lá, octogenária, toda repleta de artrose, de bengala. A criatura ainda dirige, a criatura ainda faz atendimento fraterno, ainda vai nas casas. Digna. Que dignidade. Essa é a grande prova. Não é achar que já está doente, enfermo e esperar a morte dentro de casa. Realizar. Renovar. Renovar-se. Porque o processo de autorrenovação é constante. É constante. Nós estamos resolvendo aqui apenas partículas, pequenos segmentos do nosso processo evolutivo. É um galho. A encarnação é um galho de uma grande árvore, mas em cujo interior percorre a seiva divina, alimentando o tronco, seus arbustos, suas vergônteas, enfim, toda a árvore. Então, desfruta do largo prazo da juventude real. Juventude não quer dizer idade cronológica. Juventude é esse estado interno de força, de determinação, de ânimo, de prazer, de alegria por tudo, como diz Paulo, a primeira carta dos Tessalonicenses. Em tudo dai graças, porque tudo é motivo de gratidão. Diz Joana, a velhice, ela se apresenta quando o indivíduo se considera inútil. Quando experimenta o desprestígio da sociedade preconceituosa, que elaborou conceitos de vida em padrões torpemente materialistas e hedonistas. Embora haja essa força que desprestigia o idoso, o velho tem que se considerar útil em todos os sentidos. E aí nós temos todas essas práticas hoje utilizadas
nos grupos da melhor idade. Já não é mais da terceira, já é da quarta idade. Então, atividade física, alongamento, pilates, hidroginástica, manter o corpo em atividade, alimentação rica, e não uma alimentação calórica, mas uma alimentação baseada nos grãos, nos cereais. Hoje estão surgindo aí alimentos altamente positivos, ricas em triptofano, que é um precursor da serotonina. Além disso, a socialização do idoso, os trabalhos de meditação, fazer amigos, desafios, grupos de dança, ser útil numa casa espírita. Como carecemos, necessitamos de vós, irmãos, para o trabalho na casa espírita, o trabalho no bem, o trabalho na caridade, para trabalharmos essa questão do egocentrismo, quando olhamos o outro como outro e não como imagem de nós mesmos. E a ciência médica, diz Joana de Ângeles, está a comprovar a cada instante que todos os períodos da vida são ricos de oportunidades para aprender, para crescer, desenvolver a capacidade de fixação dos valores humanos. A ciência médica, a neurociências, enfim, a psicologia, todas elas começam a convergir para o mesmo ponto. O ser como todo. O ser não simplesmente matéria, mas algo mais. Algo mais dirigido pela mente, pela consciência, porque, como diz Amit Goswami da física quântica, tudo é possibilidade da consciência. Consciência que vai determinar tudo. Então, os conceitos ortodoxos dos limites para o início da velhice, quando surgem os sinais de decadência orgânica, estão totalmente ultrapassados. Então, a ciência médica, com as recentes descobertas celulares, com todos esses fenômenos intracelulares, genéticos, a ciência da energia mental, da consciência, não um ser material, orgânico, reducionista, mas o ser muito mais do que isso. Vem revolucionando a medicina, a psicologia, enfim, todas as matérias concernentes. E nós estamos caminhando muito mais céleres do que imaginamos para a era do espírito, porque somos espíritos, albergando momentaneamente este corpo que também evoluirá, este corpo que se desintegrará pelo processo de autólise celular, mas que também servirá, terá sua utilidade para novas criações, como diz Lavoisier. Nesse contexto, diz Joana de Ângeles, a mente é fator importante que gera as energias incessantes. Nós somos esta máquina energética, num ou noutro sentido. Aí vem a escolha. Fundamental no nosso processo de livre-arbítrio. O que estamos a escolher? Vamos nos manter nessa forma destrutiva e vamos ter que responder por isso? Nossa irmã falou aqui da lei de ação e reação. Ou vamos mudar? Ou vamos imprimir valores morais? Ou vamos ser exemplos dentro de casa, na rua e na sociedade? Porque nós somos olhados. Creiam nisso, porque é uma realidade. Ih, fulano é espírita. Já somos vistos de uma outra forma. Agora, não podemos ser espíritas e fazer e cometer os maiores desatinos. Quando outro dia lá em casa passou em cima do parapeito do meu muro um meliante, me perguntaram, por que você não pegou uma arma e não deu um teco? Porque ele fala assim, né? Deu um teco.
Falei, porque eu não tenho esse instinto mais. Eu vou dar um teco e vou falar na televisão, ou vou na tribuna do Seja. Como é que fica a minha consciência? Então nós somos seres transformados ou em processo de transformação, claro. E enquanto se pode pensar com autoestima e confiança, os limites impostos pela idade desaparecem para facilitarem a continuação da existência enriquecedora. Nós não somos esse corpo, caros irmãos. Nós estamos no corpo. Estamos utilizando esta matéria ilusória, efêmera, transitória, necessária e justa. Porque a justiça de Deus é infinita. O cérebro, diz Joana, que antes era pouco identificado nas suas incomparáveis produções, como a maior glândula do corpo humano, é hoje conhecido como um extraordinário e incomum conjunto harmônico, igual uma orquestra, de 75 a 100 bilhões de neurônios. Olha que coisa extraordinária. Para bem da verdade, segundo os cientistas, 86 bilhões de neurônios, funcionando como uma grande orquestra sob a égide, a presidência, chancelada pela mente. Em circuito especializado e complexo, como o mais notável computador que a mente ainda não pode conceber. Então, se estamos relativamente equilibrados, isso nos cabe, é possível sim, seja jovem, seja idoso, nós vamos endereçar aos nossos neurônios energias compatíveis, para que a orquestra não desafine. Nós somos os grandes maestros dessa grande orquestra. Utilizando-se do corpo, porque o corpo devolverá à mente e ao espírito aquilo que endereçamos a ele, numa via de mão dupla, porque estamos intelectualizando a matéria, nos afirma Allan Kardec, para que a matéria possa reproduzir tudo isso para o espírito, para que o espírito se sinta gratificado de uma matéria correspondente, de uma matéria que exala amor, porque o espírito jorrou nesta matéria o próprio amor. Na revista Mente e Cérebro, isso pode ser conseguido, tem praticamente toda a revista falando do viver melhor, por mais tempo. Viver mais e melhor. Um artigo que foi compilado por uma jornalista, Catherine Johnson, que vale a pena ser lido, sobre essa questão da velhice. Falaríamos muito sobre isso, mas o tempo não nos permite. Mas ela nos diz que à medida que o nosso corpo dura mais, encontramos outro grande desafio. O corpo no seu processo de deterioração normal e o desafio ao bem-estar psicológico, que é conquistável, sim. Ou seja, mesmo se sobrevivermos ao declínio da audição, à osteoporose, a problemas cardíacos, ao câncer, a um sistema imunológico debilitado, as batalhas diárias poderão desgastar nosso psiquismo. Está falando igual Paulo. Embora o mundo exterior se desgaste, o mundo interior se renova a cada dia. Especialmente se não estivermos atentos aos cuidados que a mente requer. A mente comanda. Ela é o grande artífice,
a grande autora do nosso processo físico. E cada vez mais, caros irmãos, vamos conquistando esses patamares dentro da força mental que nos cabe, a força do amor, para que as células possam vibrar positivamente, com muita alegria, nos devolvendo esse processo, porque é desta forma que funciona. É esse sentido da vida, atuando sobre o outro, mas atuando também sobre o nosso outro. É o sujeito olhando o objeto, que responde ao sujeito, dentro de uma visão quântica. É olhando para as nossas células que elas olharão para nós, dentro desse processo profundo de comunhão, porque estamos comungados a essa conduta. Porque Deus nos criou para que pudéssemos atingir este desiderato da comunhão, da união e não do distanciamento. Dentro desta grande comunidade nossa, interhumana, aonde as relações de empatia serão profundamente analisadas, observadas, queridas e amadas. Filhos que somos do mesmo Pai, fomos criados não para nos distanciarmos, não para nos magoarmos, não para nos vingarmos, mas simplesmente para nos amarmos. Porque é assim que o Pai, o venerável Pai, amantíssimo Pai, deseja de todos nós, que nos amemos. Com um arsenal crescente de medidas para combater os problemas físicos causados pelo envelhecimento, viver a terceira, e eu botei por minha conta, quarta, idade com qualidade dependerá cada vez mais de uma boa saúde mental. E a boa saúde mental será fruto do nosso esforço, da nossa perseverança, do nosso querer, da nossa fé. E não a ficar exigindo que isso seja uma realização do outro. É o outro que tem que me fazer feliz? Não. O outro tem que me fazer cada vez mais senhor de mim mesmo. E ele sendo senhor de si mesmo. E aí estaremos num processo de confiança. Fiar com, como diz um grande filósofo, nós somos um grande tapete, cujos fios são o éter. E se estamos fiando dentro da mesma lei, nós estamos confiando. Se estamos seguindo as leis do Pai, estamos confiando no Pai, porque estamos fiando junto a Ele. E temos que confiar um no outro. Ah, mas o outro pode me enganar, pode tripudiar. Isso não é problema meu. Eu vou continuar confiando, porque eu sei categoricamente que ele irá se conhecer. Em se conhecendo, ele também irá me conhecer no seu conhecimento. É uma questão de tempo. Por isso, a sublimidade do perdão. Porque falamos muito e esquecemos o que significa o verdadeiro sentido da palavra perdão, que é entender o outro, é ressignificar a atitude do outro, é se colocar no lugar do outro, para saber o que o levou a cometer essa atitude. Estamos fenestrando em nossa alma as possibilidades do entendimento, do perdão,
que se eu erro, o outro também pode errar. E aí vamos agradecer a esta oportunidade para nos aproximarmos dos nossos adversários, que se tornarão profundos amigos ao longo dos evos. Então, caros irmãos, a velhice é apenas um estágio. É apenas um estágio necessário dentro da lei de Deus e podemos vivenciar esta velhice, esta famosa decadência. Mas é uma decadência física, normal, biológica, com alegria, com satisfação, com compreensão, com entendimento, com resignação, para que através de nossa mente possamos ter uma vida mais longeva e mais saudável, que é o que nos cabe. Agradecendo todas as oportunidades que Deus nos conferiu. E só assim alcançaremos objetivos maiores, muito maiores do que simplesmente um processo de senilidade, que é transitório, porque a alma sairá deste corpo experienciada, madura, preparando-se para uma futura encarnação, com mais conteúdo, com mais valores morais, porque isto acontecerá pela força da razão e pela força das consequências. Terminando, deixaria uma frase importantíssima para aqueles que já atingiram a condição da velhice, da senectude. Deem o nome que quiserem, mas é compreendendo as finalidades precípuas desta doutrina que possamos criar dentro de nós aquela perseverança que Jesus nos recomenda. Aquele que perseverar será salvo. Portanto, tende bom ânimo, porque no mundo que nos cabe teremos aflições. Não desanimemos. Lutemos. Não é uma luta em glória, é uma luta glorificada de um espírito que caminha para o verdadeiro entendimento do amor. Que a paz esteja conosco. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra de regeneração que já se aproxima. Muita paz.